O milionário solitário foi ao encontro às cegas no lugar do amigo, mas não imaginava que ela também tivesse sido trocada. Antes de começarmos a história, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Boa leitura! Nora Sullivan empurrou a porta do restaurante mais chique de Seattle com a mesma energia de alguém prestes a cometer um erro monumental. E ela estava. Só não sabia disso ainda. O lugar era exatamente o tipo de estabelecimento que fazia Nora querer fugir. Lustres de cristal, garçons que pareciam ter nascido de smoking e um cardápio provavelmente escrito em latim só para intimidar pessoas normais. Ela olhou para os próprios sapatos, os únicos sem furos no armário, e respirou fundo. Tessa Ramírez, você vai pagar por isso, murmurou baixinho. 40 minutos antes, sua amiga e colega de trabalho havia ligado em pânico absoluto. Sua voz soava como a de alguém sendo perseguida por abelhas invisíveis. Nora, preciso de você. É uma questão de vida ou morte, ou de passar por um constrangimento extremo. Tessa, o que você fez? Marquei um encontro às cegas e não posso ir. Nora fechou os olhos. Por que não? Porque descobri que ele é vegetariano. E daí, Nora? Eu trabalho em um centro comunitário que tem churrasco todo sábado. Eu posto fotos de costelas no meu perfil. Minha bio diz literalmente rainha do churrasco. Ele vai me cancelar antes da sobremesa. Era uma lógica completamente absurda. Mas Tessa tinha o dom de transformar qualquer situação simples em um desastre digno de documentário. Então, de alguma forma que Nora ainda não entendia completamente, acabou concordando em ir no lugar dela só para que ele não levasse um bolo. Nora repetia para si mesma enquanto atravessava a sala de jantar, só por educação, apenas 2 horas. Ela parou. Na mesa reservada, a mesa número 12, como Tessa havia especificado 8 vezes, estava sentado um homem, mas não um homem qualquer. Ele vestia um terno escuro que provavelmente custava mais do que o carro de Nora. Tinha um maxilar tão definido que parecia ter sido esculpido por alguém com muita raiva de pedras. E seus olhos, céus, seus olhos, eram do tipo que faziam uma pessoa esquecer o próprio nome. Nora engoliu em seco. Certo, pensou ela. A vegetariana é bonita. Tessa é uma covarde. Do outro lado da mesa, Elias Montgomery estava tendo o pior dia em uma sequência já impressionante de dias ruins. 3 horas antes, sua assistente, Jade Thompson, havia invadido seu escritório com a sutileza de um furacão de categoria 5. Você vai jantar fora hoje à noite, anunciou ela jogando um blazer sobre a cadeira dele. Eu não vou. Sim, você é Jade. Eu tenho relatórios para apresentar. Ela cruzou os braços. O conselho quer que você pareça humana. Seres humanos jantam. Seres humanos socializam. Seres humanos não passam 18 horas por dia encarando planilhas como se fossem poesia. Planilhas podem ser poéticas. Jade piscou. Você acabou de provar o que eu estava dizendo. O jantar era supostamente para networking, uma conexão importante para a imagem pública da Montgomery Industries. Alguém do conselho o havia organizado. Alguém cancelou em cima da hora. E agora Elias estava lá, sentado sozinho, esperando por uma pessoa que ele nem conhecia. Só preciso sobreviver 1 hora, murmurou ele, ajustando a gravata pela 5ª vez. 1 hora, e depois volto para as planilhas. Foi então que ele olhou para cima e a viu. Uma mulher caminhava em direção à mesa, cabelos castanhos presos de um jeito que parecia casual demais para ser acidental. Um vestido simples que de alguma forma chamava mais atenção do que todo o brilho do restaurante. E um olhar que parecia simultaneamente cansado e pronto para uma briga. Elias sentiu algo estranho no peito. Provavelmente era a gravata apertada demais. Provavelmente. Nora aproximou-se da mesa e sorriu, o sorriso educado que reservava para reuniões com burocratas. Oi, disse ela, puxando a cadeira. Você deve ser quer dizer meu encontro. O encontro às cegas, isso mesmo. Elias franciu a testa. Encontro às cegas. Sim, o jantar que foi organizado. Pensei que fosse uma reunião de networking. Nora piscou. Networking? Eles se encararam. O silêncio durou exatamente 4 segundos, mas pareceu uma eternidade. Nora sentiu o rosto esquentar. Elias sentiu a gravata apertar ainda mais. Espere, disse Nora lentamente. Quem organizou este jantar com você?
Alguém do conselho da minha empresa. Para ser sincera, nem sei quem. Minha assistente organizou tudo. E você veio? Por quê? Porque aparentemente eu preciso parecer mais humano. Ele fez uma pausa. Essas foram as palavras exatas. Nora soltou uma gargalhada verdadeira, não daquelas gargalhadas educadas. Deixe-me adivinhar, disse ela. Você não deveria estar aqui. Elias olhou fixamente para ela. Você também não deveria estar aqui, deveria. O reconhecimento foi instantâneo. Nora jogou a cabeça para trás e riu. Elias, pela primeira vez em meses, sentiu os cantos da boca se erguerem involuntariamente. Minha amiga entrou em pânico porque descobriu que o cara era vegetariano, explicou Nora, enxugando uma lágrima de tanto rir. Ela trabalha em um lugar que faz churrasco. A bio dela nas redes sociais diz rainha do churrasco. Ela achou que ia ser cancelada. Cancelado por comer carne. Tessa tem uma relação muito intensa com costelas. Elias soltou algo que poderia ser classificado como uma risada contida. E você entrou no lugar dela para que o cara não levasse um bolo que aparentemente nem é você e que também não deveria estar aqui. Nora respirou fundo. Isto é um desastre completo. Elias concordou. Eles se entreolharam novamente. Então, disse Nora, nós duas trocamos de lugar. Estamos em uma mesa que não era a nossa, e nenhuma de nós faz ideia do que está acontecendo. Parece um resumo preciso. E agora? Elias olhou para o cardápio, depois para Nora, e depois para o cardápio novamente. Bem, disse ele lentamente, já estamos aqui. O restaurante é caro, e eu realmente preciso parecer humano para alguém. Nora ergueu uma sobrancelha. Você está sugerindo que finjamos que este encontro às cegas desastroso é real? Estou sugerindo que pelo menos comamos antes de fugirmos. Ela refletiu por um instante. Está bem, disse ela finalmente, mas só porque não janto num lugar assim desde... Nunca jantei num lugar assim. Elias assentiu com a cabeça, tentando disfarçar o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, não queria estar em nenhum outro lugar. O garçom apareceu com a graça silenciosa de um fantasma muito bem treinado. Posso levar os aperitivos para o casal? Não somos um casal, disseram os dois ao mesmo tempo. O garçom não se mexeu. Aperitivos para as duas pessoas que por coincidência compartilham a mesma mesa. Isso mesmo, confirmou Nora. Exatamente isso. Ao se afastar, Elias inclinou-se ligeiramente para a frente. Você sempre responde assim aos garçons? Só quando estou nervosa, Nora fez uma pausa, ou em encontros acidentais com estranhos em restaurantes caros. Isso acontece com frequência? É literalmente a primeira vez na minha vida. Então você está nervoso? Nora abriu a boca para negar, mas algo em seu olhar a fez parar. Havia uma gentileza ali, escondida sob camadas de terno caro e postura rígida, uma curiosidade genuína. Ela suspirou. Tive um dia longo, admitiu. Uma semana longa, um mês longo, na verdade. O que você faz? Eu coordeno um centro comunitário em Greenwood. Sabe, oficinas para crianças, programas para idosos, eventos para o bairro. Ela hesitou. É importante, pelo menos para mim. Elias a observava. Seus ombros carregavam um peso invisível. Ele reconheceu isso porque seus próprios ombros faziam o mesmo. Parece importante, disse ele. Realmente? Nora ergueu os olhos, surpresa com a sinceridade. É sim, murmurou ela, mas isso pode acabar em breve. Uma grande empresa quer demolir o prédio para construir sabe-se lá o quê, provavelmente outro condomínio de luxo. Algo cruzou o rosto de Elias, uma sombra rápida demais para Nora perceber. Isso é complicado, disse ele, com a voz ligeiramente diferente. Complicado é uma palavra elegante para estou perdendo a batalha da minha vida. Ela riu de novo, mas dessa vez o som era diferente, cansada. Elias sentiu um impulso de dizer algo, qualquer coisa, que pudesse aliviar aquele peso, mas antes que pudesse falar, o garçom reapareceu com 2 pratos que pareciam obras de arte comestíveis. Aperitivos, anunciou ele, posicionando os pratos com precisão cirúrgica. Para os 2 indivíduos distintos. Nora olhou para o prato, depois para Elias, e em seguida para o prato novamente. Isto é uma folha, disse ela, uma folha muito bonita, mas ainda assim uma folha. Elias quase se engasgou. É um aperitivo sofisticado.
É uma folha com gotas de alguma coisa. Redução de balsâmico. Gotas, repetiu Nora, de alguma coisa. O garçom pigarreou e desapareceu com uma dignidade ferida. Elias olhou para ela, tentando manter a compostura. Você sempre critica a comida desse jeito? Só quando estou pagando mentalmente por algo que não posso realmente pagar. Ela espetou a folha com o garfo. Mas já que você está pagando a conta deste encontro, ou melhor, deste encontro romântico, vou fingir que estou impressionada. Agradeço a consideração. De nada. Eles se entreolharam por um segundo a mais do que o necessário, e então, sem aviso prévio, ambos começaram a rir. Não uma risada educada, uma risada genuína, daquelas que fazem a barriga doer e os olhos lacrimejarem. Nora não conseguia se lembrar da última vez que havia rido daquele jeito. E, aliás, Elias nem sabia que ainda era capaz disso. O garçom voltou com 2 cardápios do tamanho de enciclopédias. Nora abriu o dela e paralisou. As palavras pareciam ter sido escritas por alguém que odiava pessoas normais. Você sabe o que é um consomé de raízes ancestrais com espuma conceitual? Perguntou ela. Elias olhou para o seu próprio cardápio. Espuma conceitual não é comida, é uma crise existencial. Nora conteve uma risada. E vejam só isso. Um carpaccio de memórias marítimas. Memórias de peixes. Talvez os peixes tenham tido uma infância interessante. Ela fechou o menu com firmeza. Vou pedir a coisa mais normal que existe. Se é que existe alguma. Boa sorte. O garçom reapareceu, caneta em punho, com a expressão de quem estava prestes a julgar cada escolha de vida que eles haviam feito. Você já se decidiu? Nora apontou por uma linha aleatória. Excelente escolha. E o senhor? Elias hesitou. O mesmo. 2 sussurros de outono com lágrimas de trufa. O garçom anotou sem pestanejar. Harmonioso. Quando ele se afastou, Nora se inclinou sobre a mesa. Acabamos de encomendar sussurros de outono com lágrimas. Pelo menos as trufas estão tristes junto com a gente. Ela riu, uma risada que fez Elias derrubar o copo d'água no próprio colo. O líquido se espalhou como se tivesse vontade própria. Elias ficou paralisado, olhando para a mancha crescente em sua calça social, que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Nora. Foi isso que ele começou. Você tá bem? Perfeitamente bem. Ele agarrou o guardanapo com uma calma forçada que não convenceu ninguém. Isso acontece o tempo todo, derramar água em mim mesmo, demonstrando que sou humano. Nora mordeu o lábio para não rir mais. Se isso te consola, você está indo muito bem. Seu assistente ficaria orgulhoso. Elias olhou para ela com os guardanapos ainda nas mãos, a dignidade em frangalhos. Você está gostando disso, não é? Imensamente. Ele suspirou, mas os cantos de sua boca revelaram um sorriso. Chegaram os sussurros do outono, 3 bolinhas minúsculas num prato enorme decorado com algo que parecia musgo artístico. Nora contou as bolas. São 3. Parece que sim. 3 por todos esses. Elias espetou um com seu garfo. Talvez sejam sussurros muito nutritivos. Ou talvez este restaurante seja um elaborado esquema de lavagem de dinheiro. Ele quase se engasgou. Você sempre diz o que pensa. Só quando estou nervoso, com fome ou acordado. Ela provou uma das bolas. Na verdade é bom, não vale o preço, mas é bom. Alto padrão de avaliação. Eu coordeno um centro comunitário. Nosso padrão alimentar não causou intoxicação alimentar. Qualquer coisa acima disso é luxo. Elias a observava enquanto ela comia, o jeito descontraído, a honestidade brutal, a completa falta de interesse em impressioná-lo. Era revigorante e um pouco assustador. Por que você faz isso? Ele perguntou. O centro comunitário. Nora fez uma pausa com o garfo erguido no ar. Porque alguém precisa fazer isso. Essa não é uma resposta verdadeira. Ela observou por um instante, como se estivesse decidindo o quanto de si mesma deveria revelar a um belo desconhecido em um restaurante absurdo.
Eu cresci num bairro assim, disse ela finalmente, sem muitos recursos. Os centros comunitários eram tudo. Oficinas de arte, ajuda com a lição de casa, um lugar seguro quando casa não era. Ela deu de ombros. E eu queria ser esse lugar para outras crianças. Elias não disse nada, mas algo em seu olhar mudou. Uma suavidade que não estava lá antes. E você, Nora, inverteu os papéis. Banhão frio. Por que você precisa parecer mais humano? Porque aparentemente eu assusto as pessoas. Você não me assusta. Seu pingo. Você é claramente uma exceção, ou talvez não seja tão assustador quanto pensa. Eles se encararam. O restaurante pareceu ficar mais silencioso, as outras mesas mais distantes. Nora sentiu algo estranho no peito, uma curiosidade que não pedia permissão. O que você sonhava em ser? Ela perguntou. Antes de se tornar, o que você se tornou? Elias hesitou. A pergunta o pegou de surpresa como um leve soco. Arquiteto, admitiu ele. Queria projetar edifícios que fizessem as pessoas se sentirem em casa. E o que aconteceu? O negócio da família aconteceu. Nora inclinou a cabeça. Você não parece feliz com isso? Eu não disse isso. Você não precisava. Um silêncio se estendeu entre eles, não desconfortável, mas carregado de tensão. Elias sentiu a armadura que usara durante anos desenvolver rachaduras que ele não sabia como consertar. O centro comunitário, disse ele, mudando de assunto. Você mencionou que ele poderia fechar. O que vai acontecer? Nora suspirou e a leveza do momento anterior se dissipou. Uma empresa quer o terreno, planos de expansão, desenvolvimento urbano, o de sempre. Eles têm advogados, dinheiro, conexões políticas. Ela brincou com o guardanapo. E nós temos esperança, que não paga as contas. Você já tentou lutar contra isso? O dou tentando, e haverá uma audiência pública em algumas semanas. E Robrato, vou apresentar um projeto de revitalização que desenvolvi com a comunidade. Ela riu, mas o som era amargo. Eles provavelmente vão ignorar como ignoraram todas as outras vezes. Elias sentiu um aperto no estômago. Algo na história dela o incomodava de uma forma que ele não conseguia identificar completamente. Qual que é o nome da empresa? Montgomery alguma coisa. Indústrias, eu acho. Nora deu de ombros. Todos esses conglomerados têm nomes parecidos. O mundo parou. Elias sentiu o ar lhe faltar os pulmões. Sua expressão facial deve ter mudado, pois Nora franziu a testa. Socia tá bem? Você empalideceu. Estou bem. Sua voz saiu estranha. Só que o sussurro de outono não me caiu bem. Você quer água? Não. Ele tentou sorrir. Falhou miseravelmente. Só preciso de um instante. A Montgomery Industries, a empresa dele, o projeto de expansão que ele assinara sem ler direito, confiando nos relatórios do conselho, o prédio que seria demolido, o centro comunitário dela. O garçom escolheu aquele momento para reaparecer. Sobremassa? Nora olhou para Elias preocupada. Acho que vamos pular essa parte. Como desejar. Quando ele se afastou, Nora se inclinou para perto dele. Ei, você tem certeza de que tá bem? Essa mulher cuja vida ele estava prestes a destruir sem nem perceber. Elias a encarou fixamente, essa mulher extraordinária que lutava pelo impossível, que ria de cardápios pretensiosos, que o fazia querer ser melhor do que era. Estou bem, mentiu ele. E pela primeira vez naquela noite, Nora não acreditou nele. O ar frio de Seattle os recebeu como um tapa elegante. Nora cruzou os braços e Elias fingiu que não estava tremendo de frio dentro do seu terno encharcado. Eles estavam à porta do restaurante e nenhum dos dois se mexeu. Então, disse Nora. Então, repetiu Elias. O silêncio se estendeu por 3 segundos que pareceram 3 horas. Foi um encontro interessante, tentou ela, considerando que nenhum de nós deveria estar aqui. Tecnicamente foi o encontro mais honesto que já tive. Como assim? Sem expectativas, sem mentiras preparadas, sem roteiro, ele deu de ombros, apenas 2 substitutos saboreando sussurros de outono. Nora riu. Dito dessa forma, soa quase poético. Poético e carote, muito caro. Eles se entreolharam novamente.
A luz do poste projetava sombras estranhas no rosto de Elias, e Nora percebeu que ele tinha sardas quase invisíveis no nariz, detalhes que ela não deveria notar, detalhes que ela não conseguia parar de notar. Eu deveria, ela começou. Sim, eu também. Nenhum dos dois terminou a frase. O celular de Elias vibrou no bolso. Ele ignorou. Vibrou de novo e de novo. Na quarta vez, ele suspirou e olhou para a tela. 7 mensagens de Jade. O GPS diz que você ainda está no restaurante. Já se passou 1h30. Elias Montgomery, você está socializando? Quem é você e o que fez com meu chefe? Se você não responder em 30 segundos, vou presumir que você foi sequestrado há 20 segundos. Vou chamar a polícia. Ele digitou rapidamente, estou vivo, não chamem a polícia. A resposta foi imediata, prova de vida. Envie uma foto. Nora observou a expressão dele mudar de irritação para resignação. Problema? Minha assistente, ela rastreia meu celular. Isso é um pouco assustador. Ela diz que é um cuidado preventivo. Prevenção é vitamina C, isso é vigilância. Elias guardou o celular. Jade tem uma definição muito particular de limites profissionais. Aparentemente, o telefone vibrou mais uma vez. Elias nem olhou. Ela vai continuar. Nora observou. Provavelmente até eu chegar em casa. Você tem uma vida interessante. Tem um assistente com problemas de controle. Não é a mesma coisa. Nora deu um passo em direção à rua e parou. Elias fez menção de se despedir, mas as palavras lhe faltaram. O espaço entre eles pareceu diminuir sem que ninguém se movesse. Ei, disse Nora, com a voz mais baixa. Obrigada pela noite, pelos sussurros de outono, por fingir que isso não era completamente estranho. Foi completamente estranho. Eu sei, mas foi uma estranheza boa. Elias olhou fixamente para ela. Ela estava perto demais agora, ou talvez ele tivesse se aproximado sem perceber. O vento bagunçou os cabelos dela e ele teve que lutar contra a vontade de afastá-los do rosto dela. Nora! Sim. Ele abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. As palavras certas não existiam, ou existiam, mas ele não tinha coragem de dizê-las. Como explicar que aquela noite tinha sido a melhor em anos? Como dizer que ela o fez sentir coisas que ele tinha certeza de ter bloqueado para sempre? Como confessar que a empresa dele estava prestes a destruir tudo o que ela amava? Boa sorte, disse ele finalmente, com o centro comunitário com a audiência. Seus olhos perderam parte do brilho. Não era isso que ela esperava ouvir. Obrigada, murmurou ela. O momento se estilhaçou como vidro fino. Nora deu um passo para trás e depois mais um. Vou por ali, disse ela, apontando vagamente para a esquerda. Certo, vou para o outro lado. Certo. Certo. Nenhum dos dois se mexeu. Nós não vamos, observou Nora. Mas parece que não. Por que não vamos? Elias engoliu em seco. Não sei. Ele sabia exatamente por quê. Era mentira. E pelo jeito que ela o olhava, Nora também sabia. Mas às vezes a verdade é pesada demais para ser dita na calçada de um restaurante às 10 da noite. Tchau, Elias, disse ela usando o nome dele pela primeira vez. O som provocou uma reação estranha em seu peito. Tchau, Nora. Ela se virou e começou a andar. Ele permaneceu imóvel, observando sem conseguir se mover. 10 passos, 20, 30. Nora não olhou para trás, e Elias não a chamou de volta. Na calçada oposta, a uma distância suficiente para não ser vista, Nora finalmente parou. Ela respirou fundo. O ar frio encheu seus pulmões, mas não dissipou a sensação de calor que se recusava a ir embora. Um sorriso surgiu pequeno, involuntário, meio bobo. Bem, murmurou para si mesma. Um estranho num restaurante ridículo. Um encontro que não deveria ter acontecido. Uma noite que não deveria ter significado nada. Então por que ela não conseguia parar de sorrir? Nora balançou a cabeça e continuou andando. Ela provavelmente nunca mais o veria. Nem sequer sabia o sobrenome dele. Não tinha o número de telefone dele. Era só uma historinha engraçada para contar para Tessa amanhã. Isso é tudo.
Tinha que ser exatamente isso. Do outro lado da cidade, Elias entrou no carro e ficou sentado no estacionamento por 5 minutos inteiros. O celular dele não parava de vibrar. Era Jade, obviamente. Ele ignorou. Algo havia mudado naquela noite. Algo que ele não conseguia nomear, mas que sentia como uma rachadura no concreto. Pequena, quase invisível, mas impossível de ignorar. Nora Sullivan, uma mulher que ria de cardápios caros, lutava pelo impossível e o olhava como se enxergasse algo além do terno, do título e do dinheiro. E ele estava prestes a destruir tudo o que ela amava. Elias ligou o carro e dirigiu para casa, sentindo o peso da culpa já se acumulando em seu peito. Ao chegar ao apartamento, a primeira coisa que fez foi abrir o laptop e procurar os documentos do projeto de expansão. O nome estava lá, em letras garrafais, Centro Comunitário Greenwood, com demolição prevista. E logo abaixo, sua própria assinatura digital. A tela do laptop brilhava no apartamento escuro como um interrogatório silencioso. Elias estava sentado no sofá havia 40 minutos, encarando o mesmo documento sem piscar. Sua assinatura, seu nome, sua empresa, o Centro Comunitário de Nora. Isso não pode estar certo, murmurou ele, enquanto rolava a página para baixo. Mas foi. Cada linha, cada parágrafo, cada cláusula legal confirmava a mesma coisa. Ele havia aprovado a demolição do Centro Comunitário de Greenwood 3 meses atrás. Ele nem se lembrava de ter assinado. Eram tantos documentos por semana, dezenas, às vezes centenas. O conselho os enviava, ele os aprovava e a empresa seguia em frente. Foi assim que funcionou. Sempre funcionou assim, até agora. Elias fechou os olhos e viu o rosto de Nora, o jeito como ela falava do centro como se fosse uma extensão de si mesma. A paixão em sua voz, o cansaço em seus ombros, a esperança obstinada que se recusava a desaparecer. E ele estava destruindo tudo isso com uma assinatura que nem sequer se lembrava de ter feito. O interfone tocou às 23h30. Elias franziu a testa. Ninguém aparecia sem avisar. Ninguém aparecia. Ponto final. Sr. Montgomery, a voz do porteiro soou hesitante. A C.T.A. Thompson está subindo. Eu não autorizei. Ela disse que era uma emergência médica. Que médico, Emer? A porta se abriu antes que ele terminasse a frase. Jade entrou como um furacão, de pijama e indignada, segurando o celular como se fosse uma arma. Você está vivo, exclamou ela. Obviamente. Então por que você não respondeu às minhas mensagens? Porque houve 11 em 1 hora. 14, eu contei. Ela parou no meio da sala, olhando em volta. Por que você está no escuro? Por que está olhando para o seu laptop como se ele tivesse acabado de pôr fim ao seu casamento? Não sou casado. Exatamente. O laptop acabou com um casamento que nem existe. Isso é impressionante. Elias suspirou. Jade, o que você está fazendo aqui? Verificando se meu chefe teve um colapso nervoso depois de socializar pela primeira vez em 3 anos. Ela se jogou no sofá ao lado dele. E aparentemente eu estava certo, porque você parece alguém que acabou de descobrir que Papai Noel não existe. Papai Noel não existe. Viu? Colapso nervoso. Jade deu uma espiada na tela do laptop. Centro Comunitário Greenwood. Ela leu em voz alta, com demolição programada. Assinatura digital de Oglo, com... Ela parou. Ah, sim, pelo visto você assinou isso. Você se lembra de ter assinado? Não? Jade recostou-se no sofá, processando a informação. Então, você aprovou a destruição de um centro comunitário sem saber, e agora está tendo uma crise existencial às 11 da noite. Flatten, 11:30. A precisão não ajuda, Elias. Ele esfregou o rosto com as mãos. A mulher do jantar, Nora, trabalha lá, coordena o local e está lutando para salvá-lo há meses. Os olhos de Jade se arregalaram. Espere, a mulher misteriosa do encontro às cegas acidental trabalha no lugar que você está demolindo. Sim.
O encontro para o qual praticamente te obriguei a ir. Sim. Ela ficou em silêncio por exatamente 2 segundos. Isso é dramático demais até para mim. Jade apontou para o laptop. Veja, até o computador é dramático. Ele poderia ter mostrado qualquer documento, mas escolheu justamente este. E eu procurei por este documento. Jade, detalhes. Elias se levantou e foi até a janela. A cidade cintilava lá embaixo, milhões de luzes, milhões de vidas, milhões de decisões que afetavam pessoas que ele jamais conheceria. Quantas vezes eu já fiz isso? Perguntou ele, mais para si mesmo do que para Jade. Quantas vezes eu já assinei algo sem ler direito? Quantas vidas eu já afetei sem saber? Você quer a resposta sincera ou aquela que te ajuda a dormir melhor? Ou Anasto? Provavelmente muitos. Jade se levantou e foi até ele. Mas isso não significa que você seja uma pessoa horrível. Significa que o sistema é uma bagunça e ninguém consegue ler 300 páginas de jargão jurídico por dia. Isso não é desculpa. Não é, mas depende do contexto. Elias se virou para encará-la. Preciso resolver isso. Como? Ainda não sei. A diretoria não vai gostar. Eu sei. Margot Pierce certamente não vai gostar disso. Eu sei. Jade cruzou os braços. Você está disposto a brigar com toda a diretoria por causa de uma mulher que conheceu há 4 horas? Elias pensou em Nora, em seu sorriso, sua risada, no jeito como ela o olhava, como se enxergasse algo além do CEO, além do sobrenome, além do dinheiro. Não é só por causa dela, disse ele, é porque é o certo a fazer. Mas ela ajuda. Ela ajuda. Jade suspirou. Certo, se vamos fazer isso, precisamos de um plano. Não dá para simplesmente cancelar o projeto do nada. Há contratos, investidores, cronogramas. Eu sei. E você não pode dizer a ela quem você é, ainda não. Ela vai pensar que você estava se aproximando de propósito. Elias não tinha pensado nisso. Seu estômago revirou. Ela vai me odiar. Provavelmente, mas talvez menos se você resolver as coisas antes de contar para ela. E como eu conserto isso? Jade pegou o laptop e começou a digitar. Primeiro, vamos descobrir tudo sobre este projeto. Quem o aprovou, quem lucra com ele, quais são as brechas. Depois encontraremos uma alternativa que faça sentido financeiramente. O conselho só entende de dinheiro. E se não houver alternativa? Sempre existe uma alternativa. Você só precisa ser criativo. Ela olhou para ele. Você ainda é o CEO. Sua voz tem peso. Às 2 horas da manhã, o apartamento estava coberto de papéis impressos, bilhetes e xícaras de café vazias. Jade tinha saído há 1 hora, mas Elias não conseguia dormir. Ele estava olhando uma foto do centro comunitário no site, crianças sorrindo, idosos jogando cartas, um mural colorido pintado na parede externa. Era tudo que a empresa dele não era, caótica, imperfeita, cheia de vida. E ele estava prestes a apagá-la do mapa. O celular dele vibrou, era uma mensagem da Jade. Encontrei algo interessante. O projeto de revitalização que a prefeitura ignorou foi protocolado por alguém chamado Nora Sullivan. Está arquivado há semanas. Elias sentiu o coração apertar. Ela estava lutando sozinha contra ele e nem sequer sabia disso. Elias Montgomery não conseguiu se concentrar por 3 dias, e isso era um problema porque se concentrar era basicamente a única coisa que ele sabia fazer. Reunião das 9 horas, pensei em Nora. Relatório das 11 horas, pensei em Nora. 13 horas, almoço não almoçou porque estava pensando em Nora. Você está bem? Perguntou Jade pela 10ª vez naquela manhã. Estou bem. Você está olhando para a mesma página há 20 minutos. Estou analisando. É um cardápio de restaurante. Alguém o enviou por engano. Elias olhou para baixo. Era mesmo o cardápio de um restaurante italiano do qual ele nunca tinha ouvido falar. Eu sabia disso, mentiu ele. Jade cruzou os braços. Você precisa resolver essa situação. Qual a situação? A situação em que você se transforma em um zumbi corporativo apaixonado. Não estou apaixonado a... Você suspirou 11 vezes durante a reunião sobre o orçamento. Eu contei.
Foi uma reunião longa. Era sobre planilhas. Você adora planilhas. Elias não tinha argumentos. Às 4 da tarde, ele fez algo que nunca havia feito antes. Ele saiu do escritório sem avisar. Jade quase teve um ataque cardíaco ao ver a cadeira vazia. O centro comunitário de Greenwood ficava a 20 minutos de carro, em um bairro que Elias provavelmente nunca teria visitado em circunstâncias normais. As ruas eram mais estreitas, os prédios mais baixos, e havia uma energia diferente no ar, menos pressa, mais vida. Ele estacionou do outro lado da rua e ficou observando. O centro era um antigo prédio de tijolos vermelhos com um mural colorido na lateral, mostrando crianças de mãos dadas ao redor do mundo. As janelas estavam abertas e o som de risadas escapava para a calçada. Elias respirou fundo e atravessou a rua. O interior era caótico da melhor maneira possível. Em uma sala, crianças pintavam em cavaletes improvisados. Em outra cena, um grupo de idosos jogava dominó com a intensidade de uma final de campeonato. No corredor, adolescentes ensaiavam uma coreografia que parecia envolver muitos movimentos de braço e pouca coordenação. Ninguém usava terno, ninguém parecia estressado, ninguém checava o celular a cada 30 segundos. Era como se fosse outro planeta. Você tá perdido, rapaz? Elias olhou para baixo. Uma menina de aproximadamente 7 anos o encarou com a autoridade de uma CEO em miniatura. Não exatamente, disse ele. Você parece perdido e sério. Você é o cara que entende de computadores? O quê? A professora disse que um técnico de informática sério viria consertar a internet. Ela o avaliou de cima a baixo. Você parece sério e tem cheiro de escritório. Elias não sabia se deveria se sentir ofendido. Eu não sou o cara dos computadores. Então por que você está aqui? Boa pergunta. Estou a conhecer o lugar, tentou ele. Por quê? Porque alguém me disse que era especial. A garota ponderou a resposta. É realmente especial. Haverá um lanche às 16h30. Você gostaria de ficar para o lanche? Elias acabou ficando para o lanche. Não era exatamente o que ele havia planejado, mas a garota, cujo nome era Sofia e que tinha opiniões muito fortes sobre tudo, basicamente o arrastou para a sala de atividades. O lanche era biscoitos com suco. Os biscoitos eram claramente caseiros e estavam ligeiramente queimados. O suco era de caixinha. Foi a melhor refeição que Elias fizera, em semanas. Você gostou? Perguntou Sofia, muito animada. Foi a senhorita Marta que fez. Ela queima tudo, mas fingimos que está bom porque ela é legal. Isso é muita gentileza. É estratégia. Se reclamarmos, ela para de fazê-los, e biscoitos queimados são melhores do que nenhum biscoito. Elias riu, uma risada verdadeira, daquelas que vêm do fundo da alma. Você é muito inteligente, Sofia. Eu sei. Foi então que ele a viu. Nora estava na sala ao lado ajudando um grupo de crianças com um projeto de ciências que envolvia muito papelão e ainda mais fita adesiva. Ela vestia uma camiseta básica e calça jeans, tinha o cabelo preso num coque desarrumado e ria de algo que uma das crianças havia dito. Elias ficou paralisado. Ela era ainda mais bela assim, em seu elemento, cercada pelo caos que amava, completamente alheia ao fato de estar sendo observada. Seu coração fez algo estranho, um salto, um tropeço, algo que os corações normalmente não deveriam fazer. Você conhece Nora? Perguntou Sofia, seguindo o olhar dele. Mais ou menos. Ela é a melhor. Ela me ensinou a fazer um vulcão de bicarbonato de sódio. Fez uma bagunça enorme. Sofia sorriu ao se lembrar. Foi incrível. Elias continuou observando. Nora se abaixou para ficar na altura de uma criança e explicou algo com infinita paciência. Então ela se levantou e correu para ajudar uma pessoa idosa que havia derrubado suas peças de dominó. Em seguida, ela voltou ao projeto de ciências, tudo num fluxo contínuo de movimento e cuidado. Era exaustivo só de assistir, e ela fazia isso todos os dias, por escolha própria, por amor. Elias olhou em volta, as paredes descascadas que alguém tentara alegrar com desenhos, as cadeiras diferentes, os equipamentos antigos, mas funcionais. Foi imperfeito, foi real, era tudo que a vida dele não era. Seu apartamento estava impecável e vazio, seu escritório era eficiente e frio, suas reuniões eram produtivas e sem alma.
E ali, em um prédio que sua empresa queria demolir, havia mais vida em um único cômodo do que ele havia experimentado em anos. A culpa voltou com toda a força. Cara, sério? Elias olhou para Sofia. Sim, sim. Por que você está triste? Não estou triste. Sim, você está. Seus olhos mudaram. As crianças percebiam tudo. Acabei de perceber uma coisa, disse ele. Algo bom ou algo ruim? Ainda não sei. Nora levantou a cabeça e olhou na direção dele. Elias sentiu o pânico percorrer sua espinha. Ela iria reconhecê-lo, ela faria perguntas, ela descobriria tudo. Mas antes que seus olhares se cruzassem, ele se virou e caminhou rapidamente em direção à saída. Ei, cara sério! Gritou Sofia atrás dele. Você vai voltar? Elias parou à porta. Ele olhou para trás uma última vez. Nora estava de pé, olhando para o corredor com uma expressão confusa, como se tivesse pressentido algo. Ele não respondeu a Sofia. Ele simplesmente foi embora. Com o coração pesado, decisão tomada. Ele ia resolver isso, custasse o que custasse, mesmo que ela nunca soubesse que era ele. A sala de reuniões da Montgomery Industries tinha janelas do chão ao teto, móveis que custavam mais do que carros e uma atmosfera emocionalmente gélida. Elias estava sentado na cabeceira da mesa, cercado por 12 membros do conselho que o olhavam como tubarões avaliando uma presa. Margot Pierce ocupava a cadeira à sua direita, posição estratégica, sorriso calculado. O projeto Greenwood está dentro do cronograma, anunciou ela, mostrando os slides. A demolição está agendada para daqui a 6 semanas. Tudo está planejado. Elias respirou fundo. Gostaria de propor uma revisão. O silêncio que se seguiu poderia congelar o café. Revisão? Margot ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. O projeto foi aprovado há 3 meses, por você, Elias. Eu sei, mas visitei o local recentemente e Visitei o local. Outro membro do conselho, um homem chamado Henderson, inclinou-se para a frente. Por quê? Para entender o verdadeiro impacto da demolição. Margot soltou uma risadinha. Elias, temos relatórios de impacto. Eles foram elaborados por profissionais. As reportagens não mostram crianças aprendendo a pintar, não mostram idosos que dependem desse espaço para socializar, não mostram sentimentalismo. Margot o interrompeu. É isso que você está descrevendo. E sentimentalismo não traz resultados. A votação foi rápida e brutal. 10 a favor da demolição. 2 contra. Elias e uma mulher chamada Chen, que pareceu tão surpresa quanto ele por estar do mesmo lado. A decisão foi tomada, disse Margot fechando a pasta. O aviso de despejo será enviado hoje. Elias sentiu um aperto no estômago. Margot, se ao menos pudéssemos adiar. Adiar custa dinheiro, dinheiro que os acionistas esperam ver render. Ela se levantou, ajeitando seu blazer impecável. Você é o CEO, Elias, mas quem governa é o conselho. Lembre-se disso. Ela saiu e os outros a seguiram, deixando Elias sozinho na sala de reuniões mais cara de Seattle. 2 minutos depois, Jade apareceu à porta. Eu ouvi através da parede, disse ela. As paredes são a prova de som. Encostei meu copo neles, técnica antiga, muito eficaz. Elias quase riu, quase. O aviso será enviado hoje, disse ele. Eu sei. Ela vai recebê-lo hoje. Eu sei. E eu não consegui impedir. Jade sentou-se na cadeira ao lado dele. Você tentou, isso já é alguma coisa. Isso não significa nada para ela. Do outro lado da cidade, Nora Sullivan estava tendo uma manhã estranha. Não estranha, no mau sentido, apenas diferente. Ela acordou pensando no jantar de uma semana atrás, no homem misterioso que apareceu na mesa errada, no sorriso dele, quando ela criticou os sussurros de outono. E por algum motivo ela não conseguia parar. Você está sorrindo para o seu café, observou Tessa, entrando na pequena cozinha do centro. Eu não sou. Sim, você é. É estranho. Você nunca sorri antes das 10 horas. Nora tomou um gole, tentando parecer normal.
Estou simplesmente de bom humor. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não. Mentiroso. Aconteceu alguma coisa no jantar para o qual você foi em meu lugar? Não aconteceu nada. Tessa estreitou os olhos. Nora Sullivan, você conheceu alguém? Não fiz isso. Você conheceu alguém? Tessa, pelo amor de Deus, quem é ele? Como ele é? Vocês trocaram números. Vocês vão se ver de novo? Nora suspirou. Não trocamos números de telefone. Não sei o sobrenome dele e provavelmente nunca mais o verei. Essa é a coisa mais triste e romântica que já ouvi. Não é romântico, é apenas uma história engraçada. Uma história engraçada que te faz sorrir enquanto toma seu café às 8 da manhã. Nora não tinha argumentos. Sofia apareceu na porta da cozinha, arrastando uma mochila que parecia pesar mais do que ela. Nora, o cara sério voltou. Nora Franciu, atesta. Que cara sério? O cara sério dos computadores. Só que ele não era o cara dos computadores. Ele veio ontem, comeu biscoitos comigo e depois fugiu. Tessa e Nora trocaram olhares. Como ele era? Perguntou Nora. Alto, de terno, com cheiro de escritório, pensou Sofia. E ele não parava de olhar para você de longe. Acho que ele gosta de você. O coração de Nora deu um salto que ela preferiu ignorar. Devia ser algum inspetor, disse ela, mas para si mesma. Os inspetores não comem biscoitos queimados, observou Tessa. Talvez ele fosse um inspetor faminto. Sofia deu de ombros. Ele disse que alguém lhe contou que aquele lugar era especial e que ele queria conhecê-lo. Nora sentiu algo estranho no peito, uma esperança tola que não fazia sentido. Não podia ser ele. Não havia a menor possibilidade de ser ele. Será que existe? O carteiro chegou às 11h43. Nora estava no meio de uma oficina de origami quando Tessa apareceu na porta, seu rosto pálido, segurando um envelope. Nora, disse ela, com uma voz estranha, você precisa ver isso. O envelope continha o logotipo da Montgomery Industries. Dentro havia uma carta de 3 páginas que basicamente dizia, você tem 60 dias para desocupar o prédio. Nora leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As palavras não mudaram. Não, murmurou ela. Não, 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 não. Tessa se aproximou. Nora, eu protocolei o projeto. Fiz tudo certo. Sua voz falhou por um instante. Apenas um instante. Nora Sullivan não desabou. Seus ombros se curvaram. Seus olhos se encheram de lágrimas. E o peso de meses de luta caiu de uma vez só. Tessa a abraçou sem dizer nada. Durou exatamente 30 segundos. Então Nora se afastou, enxugou os olhos e respirou fundo. Está bem, disse ela, com a voz firme novamente. Ok? Nora, você não precisa. A audiência pública será daqui a 2 semanas, ainda temos tempo. Mas o aviso. É apenas um pedaço de papel. Documentos podem ser contestados. Nora pegou o envelope e o colocou sobre a mesa. Eles querem briga, e vão ter briga. Tessa a observou, impressionada. O que você vai fazer? Nora sorriu, não com um sorriso feliz, mas um sorriso determinado. Vou fazer com que se arrependam de terem subestimado Greenwood. Tessa tentou ajudar da única maneira que sabia. Você consegue, Nora. Você é forte. Você é uma guerreira da justiça social. Nora olhou fixamente para ela. O que é que foi isso? Um discurso motivacional. Foi terrível, eu sei, mas é o que eu tenho. Apesar de tudo, Nora riu. Em algum lugar da cidade, Elias Montgomery olhou pela janela do escritório, sem saber que acabara de declarar guerra à única mulher que fizera seu coração bater de forma diferente em anos. O auditório da prefeitura de Seattle não via tanta gente desde a polêmica do estacionamento pago em 2019. Todos os assentos estavam ocupados. As pessoas se espremiam nos corredores, e alguém havia trazido uma placa que dizia Greenwood vive, em letras vermelhas que pareciam ter sido pintadas com raiva. Nora Sullivan estava nos bastidores, segurando suas anotações como se fossem um colete salva-vidas. Você está com uma aparência verde, observou Tessa. Obrigado pelo apoio. É um verde bonito,
combina com o nervosismo. Nora respirou fundo. 2 semanas de preparação, noites em claro, um projeto de revitalização que ela reescreveu 7 vezes até ficar perfeito. Tudo se resumiu aos próximos 15 minutos. E se eu me esquecer de tudo? Perguntou ela. Você não vai esquecer. E se eu desmaiar? Então será muito mais memorável. Tessa, eu tô tentando. Ajuda. O auditório fervilhava de conversas. Os moradores de Greenwood ocupavam as primeiras filas, idosos que frequentavam o centro há décadas, pais com crianças no colo, adolescentes que aprenderam a dançar nas oficinas de Nora. Na última fila, um grupo de pessoas de terno escuro se destacava como manchas de tinta em papel branco. A senhora Marta, a mulher dos biscoitos queimados, cutucou o marido. Olha só isso, chegou a turma do dinheiro. Esses ricos acham que somos apenas um enfeite, resmungou ele, uma decoração de bairro pobre. Decoração cara, no mínimo. Veja o tamanho daqueles relógios. Uma mulher na primeira fila se virou. Aquele de cabelos grisalhos parece que engoliu um limão. Esse é o padrão deles. Eles chamam isso de expressão comercial. Parece prisão de ventre. Risos abafados percorreram as fileiras. O mediador da audiência, um homem chamado Peterson, que parecia ter nascido entediado, bateu o martelo. Ordem, por favor. Vamos iniciar a audiência pública sobre o futuro do Centro Comunitário de Greenwood. Ele ajustou os óculos. Primeira apresentação, Nora Sullivan, representando a comunidade. Nora caminhou até o pódio. Suas pernas tremiam, seu coração estava acelerado, 200 pares de olhos a observavam. Ela olhou para suas anotações, depois para a plateia, depois para suas anotações novamente, e então fez algo que não havia planejado. Ela guardou os papéis no bolso. Preparei um discurso, começou ela, com a voz mais firme do que o esperado. Tinha estatísticas, projeções financeiras, estudos de impacto, tudo muito técnico e impressionante. Rosa. Mas você não veio aqui pelos números, você veio porque Greenwood é a sua casa. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Há 12 anos, eu era uma criança sem ter para onde ir depois da escola. Minha mãe trabalhava em 2 turnos, meu pai tinha ido embora, e o centro comunitário me deu um lugar. Ela olhou para citar a Marta, me deu pessoas que se importavam, me deu esperança de que eu poderia ser mais do que as minhas circunstâncias. A senhorita Marta enxugou os olhos discretamente. Hoje, 300 crianças utilizam nosso espaço todas as semanas. Ademais, 80 idosos participam das atividades. 20 adolescentes encontraram emprego por meio de nossos programas. Nora respirou fundo. Isso não aparece nos relatórios de lucro, mas aparece em vidas transformadas. Ela pegou um tablet e projetou imagens na tela atrás dela. Este é o projeto de revitalização que desenvolvi com a comunidade. Não estamos pedindo dinheiro. Pedimos apenas que não destruam o que levou décadas para construirmos. As imagens mostravam o centro renovado, cores vibrantes, espaços ampliados, jardim comunitário, área de tecnologia para jovens. Podemos fazer isso funcionar, só precisamos de uma oportunidade. Nora ficou em silêncio. O silêncio durou 3 segundos. Então a plateia irrompeu em aplausos. Peterson bateu o martelo repetidamente. Ordem, ordem. Levou 1 minuto inteiro para o barulho cessar. Apresentação impressionante, cita Sullivan. Ele consultou sua lista. Agora a palavra passa para os representantes da Montgomery Industries. A atmosfera mudou instantaneamente. Margot Pierce levantou-se da última fila, alisando o blazer como se estivesse se preparando para a batalha. Ela caminhou até o pódio com a confiança de alguém que já havia vencido antes mesmo de começar. Obrigada, Sr. Peterson. Ela sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. A apresentação da Sr. Sullivan foi emocionante, comovente até. A palavra soou como um insulto. Mas os negócios não se movem com base na emoção, eles se movem com base em números. Margot projetou seus próprios slides. O terreno em Greenwood está avaliado em 12 milhões de dólares. O projeto de desenvolvimento trará 500 empregos para a região. A receita tributária aumentará em Volturi. Os impostos não abraçam crianças, gritou alguém da plateia. Ordem.
Peterson bateu o martelo. Margot permaneceu impassível. O projeto de revitalização apresentado pela Esther Sullivan é admirável, mas inviável financeiramente. Quem pagaria pela reforma? Quem cobriria os custos operacionais? Esperança não paga as contas. Nora sentiu um aperto no estômago. A Montgomery Industries está comprometida com o progresso de Seattle, concluiu Margot. E progresso às vezes significa deixar o passado para trás. Ela retornou ao seu lugar deixando um silêncio pesado no ar. Peterson pigarreou. Agora abriremos para perguntas do Conselho Municipal. Se me permitem, interrompeu Margot, gostaria de apresentar nossa documentação final, contratos assinados, aprovações pendentes, cronograma de demolição. Ela entregou uma pasta grossa ao mediador. Acredito que isso conclui a discussão. Nora sentiu o chão desaparecer. Os moradores murmuravam, inquietos. A senhorita Marta estava chorando abertamente agora. Tessa apertou a mão de Nora com força. A documentação parece estar em ordem, disse Peterson, folheando as páginas. Se não houver objeções formais. Ainda não acabou, disse Nora, com a voz firme apesar do desespero. A comunidade tem o direito de reagir. Temos advogados revisando as cláusulas. Temos... Senhorita Sullivan. Margot a interrompeu com falsa gentileza. Você lutou bem, mas algumas batalhas simplesmente não podem ser vencidas. O auditório ficou em silêncio. Nora olhou para os rostos ao seu redor, a esperança se transformando em derrota, a fé se esvaindo. Era isso. Eles haviam perdido. Então as portas traseiras se abriram com um estrondo. E Elias Montgomery entrou. Elias Montgomery estava parado na entrada do auditório, e o mundo parecia ter congelado ao seu redor. 200 cabeças se viraram ao mesmo tempo. Murmúrios explodiram como faíscas. Margot Pierce ficou tão pálida que parecia ter visto um fantasma, o que, de certa forma, era verdade. O próprio CEO, lá, sem aviso prévio. E que outros tempos porque na paras finida. Qualquer de todo o tempo, isso não estava programado. Ela sibilou para o advogado ao seu lado. Eu sei, por que ele está aqui? Não sei. No bolso de Elias o celular vibrou. Era uma mensagem de Jade. Acabei de ver pelo GPS que você entrou na prefeitura. O que você está fazendo? Ele ignorou. Outra mensagem. Elias Montgomery. Se você está prestes a fazer algo drástico, pelo menos me avise para que eu possa preparar o comunicado de imprensa. Ignorado novamente. Terceira mensagem. Já, naturalmente. Pelo amor de Deus, já naturalmente. Ele quase riu. A última coisa que ele conseguia ser naquele momento era natural. Nora Sullivan não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia fazer nada, além de encarar o homem que caminhava pelo corredor central do auditório como se o lugar inteiro lhe pertencesse. Era ele, o homem do jantar, o homem dos sussurros outonais, o homem que a fizera rir pela primeira vez em meses e depois desaparecera sem deixar rasto. E ele era Montgomery. Tessa sussurrou ao lado dela com os olhos arregalados. Nora, ele é um Montgomery, ou Montgomery. O chão pareceu desaparecer. O cara sério dos computadores, o homem que, segundo Sofia, a observava de longe, o estranho que queria conhecer o lugar porque alguém disse que era especial. Era ele. Sempre fora ele. E agora ele estava lá caminhando em direção ao palco, provavelmente para desferir o golpe final. Elias sentia cada par de olhares como agulhas. A caminhada até a frente do auditório pareceu durar uma eternidade. Seus sapatos faziam um barulho absurdamente alto no silêncio. Alguém tossiu. Uma criança perguntou, mamãe, quem é o homem? E a mãe mandou a ficar quieta. Margot recuperou-se do susto e interceptou o caminho dele. Elias, disse ela baixinho, sorrindo para as câmeras enquanto falava com os dentes cerrados. O que você pensa que está fazendo? Meu trabalho. Seu trabalho é apoiar o conselho. Meu trabalho é liderar a empresa, que até onde sei, ainda leva meu nome. Ele contornou-a e continuou andando. Margot ficou ali parada, de boca aberta, sem saber como reagir. Na plateia, a senhorita Marta cutucou o marido. Acha que eles vão brigar? Espero que sim. Trouxe pipoca. Você levou pipoca para uma audiência pública? Está no meu bolso desde ontem quando saímos do cinema. Elias subiu ao pódio.
Peterson, o mediador, parecia prestes a ter um colapso nervoso. Sr. Montgomery, esta é uma audiência pública. O senhor não pode simplesmente... Ocelia Lator dos Trebo. Sou o CEO da empresa envolvida na disputa, disse Elias calmamente. Tenho o direito de falar. Bem, tecnicamente, mas o protocolo... O protocolo permite que as partes interessadas se manifestem. Sou parte interessada. Peterson olhou para os seus papéis como se eles pudessem salvá-lo. Não podiam. Prossiga, suspirou ele. Elias se virou para a plateia e encontrou o olhar de Nora. Ela estava na terceira fila, pálida, lábios entreabertos, uma mistura de choque e algo mais, algo que parecia traição. Ele engoliu em seco. Meu nome é Elias Montgomery, começou ele com a voz ecoando pelo auditório. Sou o CEO da Montgomery Industries e há 3 meses assinei um documento autorizando a demolição do centro comunitário de Greenwood. Murmúrios de raiva percorreram a sala. Assinei, continuou ele, sem ler direito, sem visitar o local, sem conhecer as pessoas que seriam afetadas, porque era só mais um papel em uma pilha de papéis, e eu tinha coisas mais importantes para fazer. Nora franziu a testa confusa. Foi um erro que pretendo corrigir. O silêncio agora era diferente, tenso, expectante. Margot se levantou. Elias, a diretoria já votou. O conselho votou com base em informações incompletas. Ele a interrompeu. Informações que eu, como CEO, deveria ter questionado. Eu não questionei. A responsabilidade é minha. Nora não sabia o que sentir. Raiva. Ele era o responsável por tudo isso. O homem por trás da corporação sem rosto. O vilão da história que ela vinha tentando combater há meses. Confusão. Ele parecia genuinamente arrependido. Parecia humano. Esperança? Não. Ela se recusava a sentir esperança. A esperança era perigosa demais. Tessa apertou a mão dela. Nora, respire. Estou respirando. Você tá ficando roxo. Roxo é a nova cor do autocontrole. Elias prosseguiu. Visitei o centro comunitário na semana passada, não como CEO, nem como representante da empresa, apenas como alguém que queria entender. Ele fez uma pausa. Uma menina de 7 anos me ofereceu biscoitos queimados e explicou que a estratégia era fingir que estavam bons para que a dona Marta não parasse de fazê-los. Risos de surpresa percorreram a plateia. A senhorita Marta enxugou os olhos, sorrindo. Naquele momento, disse Elias, percebi algo que os relatórios jamais mostrarão. Aquele lugar tem alma, tem história, tem pessoas que dependem dele, não por conveniência, mas por verdadeira necessidade. Ele se virou para Margot. Progresso não significa destruir o que funciona. Progresso significa encontrar maneiras de crescer sem esmagar quem estiver no caminho. Margot cruzou os braços. Palavras bonitas, mas palavras não mudam contratos assinados. Não, mas posso. O celular de Elias vibrou novamente. O que você vai fazer? Jade, claramente em pânico. Ele digitou rapidamente. Confie em mim. Essa é a frase que precede todos os desastres da história. Ele guardou o celular e voltou sua atenção para a plateia. Eu vim aqui para... Para que exatamente? Interrompeu Margot com voz incisiva. Para sabotar a sua própria empresa? Para jogar fora milhões em lucros por causa de sentimentalismo? Fazer o que é certo. O que é certo não traz dividendos. Nem tudo precisa render dividendos, Margot. A tensão entre eles era quase palpável. O público assistia como se fosse uma partida de tênis em câmera lenta. Nora se levantou. Ela não tinha planejado isso, seu corpo simplesmente decidiu que não podia mais ficar sentado. Espere, disse ela, sua voz cortando o silêncio. Você é o homem do jantar. Elias olhou fixamente para ela. Nora, você sabia. A acusação pesava em cada sílaba. Você sabia quem eu era, o que eu fazia, e não disse nada. Eu não sabia, não naquela noite. Mas você descobriu depois, e mesmo assim, não disse nada. Eu queria consertar isso antes. Antes de quê? Antes de eu descobrir que o homem que me fazia rir era o mesmo que estava destruindo tudo o que eu amava. Todo o auditório prendeu a respiração. Elias desceu do palco e caminhou até ela. Ele parou a 2 passos de distância, perto demais e longe demais ao mesmo tempo.
Eu estava errado, disse ele em voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. Eu estava errado em não te contar. Eu estava errado em assinar sem pensar. Eu estava errado em 1000 coisas que não posso mudar. Então por que você está aqui? Porque ainda consigo consertar algumas coisas. Seus olhos eram sinceros. Teus olhos eram sinceros. Desesperadamente sinceros. E Nora odiava o fato de que mesmo agora, mesmo sabendo quem ele era, uma parte dela ainda queria acreditar. Peterson Pigaru. Se pudéssemos restabelecer a ordem. Ninguém prestou atenção. Senhor Montgomery, disse Margot, com a voz gélida. Se o senhor não tem nada de concreto a oferecer, sugiro que pare de fazer todos perderem tempo. Elias se virou para ela e sorriu. Não era um sorriso feliz, era o sorriso de alguém prestes a virar uma mesa. Na verdade, Margot, tenho algo muito concreto. Ele voltou ao pódio e tirou uma pasta do bolso do paletó. Passei as últimas 2 semanas revisando contratos, consultando advogados e buscando alternativas viáveis. Ele abriu a pasta. O que tenho aqui é uma proposta que vai mudar tudo. Margot empalideceu. Que proposta? Elias olhou para Nora, depois para a plateia e em seguida para o mediador. Uma proposta que precisa ser ouvida. Ele colocou os documentos sobre a mesa de Peterson, e todo o auditório se inclinou para a frente, aguardando. Peterson folheou os documentos com as mãos trêmulas. Todo o auditório pareceu inclinar-se para a frente, como se a gravidade tivesse mudado de direção. Margot Pierce batia o pé no chão, um tique nervoso que ela jamais admitiria ter. Isso é ridículo, sussurrou ela para o advogado ao seu lado. Ele não pode simplesmente aparecer com uma pasta e mudar tudo. Tecnicamente, Sra. Pierce, ele é o CEO. Eu sei que ele é o CEO, eu ajudei a colocá-lo lá. Então, tecnicamente, Cale S. Elias pigarreou e pegou o microfone de volta. O que consta nesses documentos, disse ele, com sua voz firme, é uma proposta para realocar fundos. Em vez de demolir o centro comunitário de Greenwood, a Montgomery Industries financiará a obra. O silêncio durou meio segundo. Como vão financiar isso? Gritou alguém da plateia. Totalmente. 100% do projeto de revitalização desenvolvido pela Cítara Sullivan. Mais meio segundo de silêncio, e então o caos. Ele disse 100%? A senhorita Marta levantou-se tão depressa que a cadeira voou para trás e atingiu o joelho do marido. Ai, mulher! Não reclame, disse o homem. Com certeza, eu ouvi, mas meu joelho não precisava participar da comemoração. Na última fila, um grupo de adolescentes começou a bater palmas ritmicamente. Um deles começou a gritar, Greenwood, e o grito se espalhou como um vírus. Em segundos, metade do auditório já estava cantando junto. O marido da senhorita Marta, o mesmo que havia trazido a pipoca, jogou o que sobrou para o ar como confete. Eu sabia que essa pipoca ia servir para alguma coisa. Serve para alguma coisa. Você disse que era sobra dos filmes. E era mesmo, mas agora é pipoca da vitória. Peterson bateu o martelo com a energia de alguém tentando apagar um incêndio com um fósforo. Ordem, por favor, precisamos de ordem. Ninguém se importava com a ordem. Sofia, que apareceu de algum lugar misterioso como as crianças costumam fazer, subiu em uma cadeira e começou a pular. Nós vencemos, nós vencemos. Sofia, desça daí, gritou uma mulher que provavelmente era sua mãe. Não, estou comemorando. Vocês podem comemorar no chão. Comemorar no chão não é comemorar de verdade. Margot atravessou o corredor e parou em frente a Elias com os olhos brilhando. Você não pode fazer isso, disse ela entre os dentes. O conselho aprovou a demolição. Há contratos, investidores, cronogramas. Existem também cláusulas de realocação de fundos para o desenvolvimento comunitário, respondeu Elias calmamente. Artigo 7, seção 3, parágrafo 12 do Estatuto Social. Como CEO, tenho autoridade para ativar essas cláusulas unilateralmente. Margot piscou. Você memorizou os estatutos. Memorizai as partes úteis. Isto é um golpe de Estado. Isto é liderança. Palavras semelhantes, significados diferentes. Jade,
que conseguiu entrar no auditório durante o caos, apareceu ao lado de Elias, segurando o celular como se fosse uma arma. Comunicado de imprensa em 3, 2, 1, enviado. Ela sorriu. Pronto. Agora é oficial e está em todos os sites de notícias. Margot ficou roxa. Você fez o quê? Meu trabalho, Sra. Pierce. Chamam isso de relações públicas. Em meio à multidão, Nora Sullivan continuava imóvel. Lágrimas escorriam pelo seu rosto sem que ela percebesse. Ao seu redor, as pessoas comemoravam, gritavam e se abraçavam. Mas ela parecia estar dentro de uma bolha de silêncio. O centro foi salvo. Seu projeto seria financiado. Anos de luta, noites sem dormir, portas fechadas na cara, e-mails ignorados, audiências perdidas. Tudo valeu a pena. E o responsável era o homem que ela conhecera num jantar casual, o mesmo homem que derramara água no próprio colo tentando parecer confiante, o mesmo homem que 2 semanas antes era seu inimigo sem rosto. Ela não sabia se queria abraçá-lo ou mandá-lo para o inferno. Talvez ambos. Tessa apareceu do nada e a abraçou com tanta força que chegou a quebrar suas costelas. Nora, nós conseguimos. Tessa, não consigo respirar. Isso é secundário, estamos salvos. Vou desmaiar. Tessa a soltou, mas só um pouco. Você está chorando, ela observou. Eu não sou. Seu rosto está molhado. É suor emocional. Isso não existe. Agora sim. Elias conseguiu atravessar a multidão e parou em frente a Nora. O mundo ao redor deles continuava a celebrar, mas entre os dois, o ar ficou estranhamente silencioso. Olá, disse ele. Olá, ela respondeu. Passo. Então, continuou Nora, enxugando o rosto com as costas da mão. Você acabou de salvar meu centro comunitário. Tecnicamente, eu cancelei a destruição que eu mesmo havia autorizado. É mais uma questão de desfazer um erro do que de salvá-lo. Ainda. Eles se encararam. Tessa, percebendo que estava atrapalhando, afastou-se discretamente, mas não sem antes dar a Nora um sinal de positivo que foi tudo menos discreto. Ainda estou zangada com você, disse Nora. Eu sei. Você mentiu. Eu sei, é diferente. Não é. Você tem razão, não é. Nora cruzou os braços. E agora, o que acontece? Nós trabalhamos juntos no projeto de revitalização, se você quiser. Trabalhar juntos, sim, você e eu. Essa é a ideia. O homem que quase destruiu meu centro e a mulher que quase teve um colapso nervoso tentando salvá-lo. Elias deu de ombros. Dito dessa forma, parece uma ideia terrível. Porque provavelmente é. Provavelmente. Possa. Mas tenho boas ideias para a área de tecnologia, acrescentou. E vocês claramente precisam de alguém que saiba usar planilhas. Nora quase riu, quase. Você está tentando me convencer com planilhas? Está funcionando? Talvez. A senhorita Martha apareceu do nada e os abraçou ao mesmo tempo. Vocês dois são meus heróis. Venham jantar na minha casa. Senhorita Martha, você não precisa. Eu insisto. Vou fazer meu bolo especial. Elias e Nora trocaram olhares. O bolo também queimou? Sussurrou Elias. Tudo que ela faz é queimado, sussurrou Nora de volta. É uma tradição. Entendo. Finja que tá tudo bem. Estratégia de sobrevivência. A senhorita Martha os arrastou em direção à saída, ignorando completamente Peterson, que ainda tentava encerrar oficialmente a audiência. A sessão é... Tem alguém me ouvindo? Alguém? Ninguém estava. Do lado de fora da prefeitura, a noite de Seattle brilhava com as luzes da cidade. Nora parou nos degraus e respirou fundo. O ar frio encheu seus pulmões e, pela primeira vez em meses, ela não sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Elias parou ao lado dela. Obrigada, disse ela sem olhar para ele. Para quê? Para corrigir seu erro. Era o mínimo que eu podia fazer. Foi mais do que a maioria faria.
Eles permaneceram em silêncio por um momento, observando os moradores de Greenwood descerem as escadas em comemoração. Então disse Elias finalmente, vamos trabalhar juntos. Parece que sim. Você ainda quer me dar um soco? Nora ponderou a questão por um instante. Posso conviver com isso. Ela finalmente olhou para ele. E apesar de tudo, apesar da raiva, da confusão, do turbilhão de emoções, ela sorriu. Não abuse da sorte, Montgomery. Nunca, Sullivan. E enquanto desciam as escadas juntos, Nora percebeu algo que não esperava. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava entusiasmada com o futuro, mesmo que esse futuro incluísse o homem mais complicado que ela já havia conhecido. A mesa de reuniões do centro comunitário nunca tinha visto tanta tensão por causa de uma cor de tinta. Nora segurava uma amostra azul turquesa como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Elias segurava uma amostra cinza-carvão com a convicção de alguém que defende uma causa nobre. Entre eles, uma maquete de papelão do projeto de revitalização aguardava seu destino. Azul, disse Nora. Cinza, disse Elias. O azul transmite calor. O cinza transmite sofisticação. Este é um centro comunitário, não um escritório de advocacia. Escritórios de advocacia usam preto, cinza é tecnologia sustentável. Nora estreitou os olhos. Você está tentando transformar meu centro em um comercial para sua empresa? Estou tentando evitar que pareça um aquário. Tessa, sentada no canto da sala fingindo trabalhar, levantou a mão. Aquários são ótimos para peixes. Posso sugerir uma terceira opção? Não, disseram os dois ao mesmo tempo. Ela baixou a mão. Entendi. Vamos continuar com o casamento. Não é um casamento, protestou Nora. É uma discussão profissional, concluiu Elias. Uma discussão profissional sobre azul e cinza que durou 40 minutos. Tessa voltou a olhar para o computador. Totalmente normal. Já haviam se passado 5 dias desde a audiência. 5 dias de reuniões, planejamento e discussões sobre cada detalhe do projeto de revitalização. 5 dias de Nora e Elias trabalhando lado a lado tentando fingir que não havia uma estranha eletricidade no ar. Olha, disse Nora, colocando a amostra de tinta sobre a mesa. Podemos resolver isso de forma civilizada. Sempre que chegavam perto demais, fracassavam miseravelmente. Estou ouvindo. Vote. A comunidade decide. Elias Pondell. Cousteau, mas se eles escolherem cinza, eles não vão escolher o cinza. Você não sabe disso. Conheço esta comunidade há 12 anos. Eles não vão escolher a cor de um hospital. Cinza não é cor de hospital. Hospitais usam branco. Gray é um branco que desistiu de viver. Elias abriu a boca, fechou-a, e por um segundo pareceu que ia rir. Ele hesitou no último instante. Você é impossível, disse ele. Obrigado, eu pratico. Jade apareceu à porta carregando café e ceticismo. Ainda estamos discutindo sobre a cor. Não estamos brigando, disse Elias. Estamos debatendo, disse Nora. Claro. Jade distribuiu as xícaras. Trouxe descafeinado para vocês duas. Vocês claramente não precisam de mais energia. Nora pegou o café e tomou um gole. Isto não é descafeinado. Não, mas as caretas que você fez valeram a pena a mentira. Elias olhou fixamente para ela. Você acabou de admitir que mentiu. Eu trabalho para um CEO. Adaptar-se à verdade faz parte do pacote. Não é. Deveria ser assim. Tornaria tudo mais eficiente. Tessa, do outro lado da sala, ergueu sua própria xícara. Eu gosto dela. Jade sorriu. O sentimento é recíproco. Nora olhou de um para o outro. Por que você tem a sensação de que está tramando algo? Porque somos, disse Jade simplesmente, mas não se preocupe, é para o seu próprio bem. Isso é assustador. É uma questão de eficiência, palavras semelhantes. Após o café, eles retornaram à maquete. Elias inclinou-se sobre a mesa para apontar um detalhe na área de tecnologia. Nora inclinou-se para frente para enxergar melhor e, sem querer, suas mãos pousaram no mesmo ponto do papel. O toque foi breve, talvez meio segundo, mas foi o suficiente para fazê-los congelar.
Desculpe, disse Nora, puxando a mão de volta. Não, eu só estava olhando. Eu também. Eles se encararam. O ar ficou estranhamente carregado. Tessa tossiu alto, muito alto. Vou pegar mais café, anunciou ela, levantando-se. Jade, venha comigo. Acabei de trazer café. Então vamos comer biscoitos. Não temos biscoitos. Vamos comprar biscoitos. A loja mais próxima é... Tessa puxou-a pelo braço. Vamos agora. Os dois saíram, deixando Nora e Elias sozinhos com uma maquete de papelão e uma atenção que ninguém havia pedido. Então, disse Nora, tentando parecer casual. A área de tecnologia. Sim, a área de tecnologia. Você estava falando algo sobre computadores. Será que eu estava? Não sei, você estava apontando. Oh, sim. Elias olhou para a maquete como se a estivesse vendo pela primeira vez. Eu estava pensando que poderíamos ter uma sala de programação para adolescentes para ensinar habilidades que possam se tornar carreiras. Nora relaxou um pouco. O trabalho era um território seguro. Essa é realmente uma boa ideia. Você parece surpreso? Ah. Estou surpreso. Suas ideias geralmente envolvem mais nuances. Esta não envolve cinza. Por isso é uma boa ideia. Elias revirou os olhos, mas estava sorrindo. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos. Era estranho, pensou Nora, como o silêncio com ele não lhe causava desconforto. Para a maioria das pessoas, o silêncio significava constrangimento. Com Elias significava simplesmente estarem juntos, o que era perturbador por razões que ela se recusava a analisar. Posso te perguntar uma coisa? Disse Elias de repente. Depende da pergunta. Você ainda está com raiva de mim? Nora parou de escrever. A pergunta era direta demais para ser ignorada. Não sei, admitiu ela. Às vezes sim, às vezes não. Gusto. Você mentiu para mim. Eu omiti algo, o que é um tipo de mentira. Eu sei, ele suspirou. Eu queria te contar naquela noite no jantar, depois que você falou sobre o centro, eu queria dizer a verdade. Por que você não fez isso? Porque você ia me odiar e eu não queria que você me odiasse. Nora o estudou. Ele parecia genuinamente arrependido, não daquele jeito ensaiado que os ricos fazem quando são pegos, do tipo verdadeiro, do tipo que pesa no peito. Eu não te odeio, disse ela finalmente. Não? Não, mas ainda não sei se confio em você. Elias assentiu com a cabeça. Isso é mais do que eu merecia. Provavelmente. Você não facilita as coisas, sabe disso? Por que eu facilitaria as coisas? Ele riu, uma risada baixa de surpresa. Justo, muito justo. Tessa e Jade voltaram 40 minutos depois carregando biscoitos que claramente haviam comprado apenas para ter uma desculpa. Voltamos, anunciou Tessa. Trouxemos suprimentos. Você levou quase uma hora, observou Nora. A fila estava longa. Qual linha? A loja fica a 2 quarteirões daqui. Uma reflexão espiritual sobre biscoitos. Jada sentiu solenemente. Muito filosófico. Nora e Elias trocaram olhares, aquele tipo de olhar que dizia que eles acham que não estamos percebendo o que estão fazendo. Mas nenhum dos dois comentou. Ao final do dia, a maquete estava quase concluída. A área de tecnologia tinha espaço para 20 computadores. A sala de arte tinha grandes janelas que permitiam a entrada de luz natural. O jardim comunitário tinha canteiros em formato de espiral. E a cor da parede ainda não havia sido decidida. Votem amanhã, disse Nora, guardando o material. A comunidade decide. Concordo. E quando eles escolherem azul? Você não pode reclamar. Quando eles escolhem o cinza, você também não pode. Eles não vão escolher o cinza. Você é muito confiante. Sou realista. Elias pegou sua própria pasta e caminhou em direção à porta. Ele parou com a mão na maçaneta da porta. Nora. Sim. Ele hesitou. Parecia que ele queria dizer algo mais, algo importante, mas as palavras não vinham.
Até amanhã, disse ele finalmente. Vejo você amanhã. A porta se fechou. Nora ficou parada, olhando para o espaço vazio que ele havia deixado Sol. Você tá bem? Perguntou Tessa. Eu sou. Você tá fazendo uma cara como se não estivesse. Um rosto como o quê? Como alguém que tá se apaixonando pela pessoa errada e tentando fingir que não. Nora abriu a boca para negar, fechou-a e abriu-a novamente. Não vou me apaixonar por ele. Ok. Eu não sou. Eu acredito em você. Você está sendo sarcástico. Com certeza, mas com carinho. Do outro lado da cidade, Elias entrou no carro e ficou sentado no estacionamento por 10 minutos. Jade, no banco do passageiro, fingiu estar checando e-mails. Por quanto tempo você vai ficar sentado aí? Pelo tempo que eu precisar. Precisa disso para quê? Para processar. Processar o quê? O fato de você estar completamente apaixonado por ela e não ter coragem de dizer isso. Elias olhou fixamente para ela. Eu não sou. Elias, eu te conheço há 6 anos. Você nunca discutiu sobre a cor de uma tinta na sua vida. Você não liga para cores. Uma vez você aprovou um escritório inteiro em bege porque tanto faz. Ele não tinha argumentos. Ela ainda não confia em mim, disse ele em voz baixa. E daí? Como assim, e daí? A confiança é importante. A confiança se constrói. Você está construindo-a. E se eu não puder? Jade suspirou. Pelo menos você tentou, mas algo me diz que ela está tão assustada quanto você. Elias olhou pela janela. As luzes de Seattle brilhavam no horizonte. Você acha mesmo? Eu sei disso. As mulheres sabem dessas coisas. É uma verdade universal. Isso é um estereótipo. Agora ligue esse carro antes que eu congele. Naquela noite, em lados opostos da cidade, 2 pessoas encaravam o teto, sem conseguir dormir. Pensando na mesma coisa, na mesma pessoa. E o terrível medo de que o que eles sentiam fosse real demais para ser ignorado. A votação para a cor havia começado, e para surpresa de Elias e Nora, a comunidade escolheu verde, não azul, não cinza. Verde esmeralda, para ser exato. Uma sugestão de Sofia que venceu por unanimidade porque, segundo ela, verde é a cor das plantas e plantas são legais. Nora e Elias ficaram lado a lado, encarando os resultados da votação como se tivessem levado um tapa na cara. Verde, disse Nora. Verde, repetiu Elias. Discutimos durante 40 minutos sobre nada. Tecnicamente, nós debatemos. Debatemos sobre nada. Sofia passou por eles com um sorriso vitorioso. Os adultos complicam tudo. Você deveria ter perguntado às crianças desde o início. A senhorita Marta, atrás dela, deu de ombros. Ela tem razão. Uma semana após a votação histórica, a reforma teve início oficialmente. Operários entravam e saíam, as paredes ganharam nova vida e o centro comunitário fervilhava de atividade. Nora e Elias haviam entrado numa estranha rotina de trabalho em conjunto, reuniões pela manhã, inspeções à tarde e discussões sobre detalhes no final do dia. Foi produtivo, foi profissional. Era absolutamente enlouquecedor, porque cada vez que seus olhares se cruzavam, o ar ficava mais pesado. Sempre que suas mãos quase se tocavam, o coração de Nora disparava. E cada vez que Elias sorria, aquele sorriso contido que parecia reservado apenas para ela, Nora esquecia momentaneamente como formar frases. Tessa começou a fazer anotações, literalmente, em um pequeno caderno. O que você está escrevendo? Perguntou Nora certa tarde. Tita, nada. Tessa. Pesquisa científica sobre tensões românticas não resolvidas. Vocês dois são um estudo de caso fascinante. Vou queimar esse caderno. Tenho um backup na nuvem. Na sexta-feira, a tempestade chegou. O céu de Seattle escureceu às 17 horas, como se alguém tivesse apagado o sol.
Às 6 horas começou a chover. Não uma chuva comum, mas daquelas que davam a impressão de que o oceano inteiro estava caindo do céu. Tessa saiu às 5h30 antes que o pior começasse. Te vejo na segunda. Não faça nada que eu não faria. O que isso significa? Perguntou Elias. Significa que ela está nos dando permissão para praticamente tudo, murmurou Nora. Às 7 horas, quando tentaram sair, o estacionamento estava alagado. Às 7h15, toda Seattle ficou sem energia. Às 7h30, Nora e Elias estavam oficialmente presos. Bem, disse Nora, olhando pela janela para o aguaceiro. Isso não estava nos planos. Elias checou o celular. Jade diz que a previsão é de mais 3 horas de tempestade. A companhia elétrica não tem previsão para o restabelecimento da energia. Então estamos presos aqui. Parece que sim. Aparentemente sozinho na escuridão. Tecnicamente, eu tenho a lanterna do meu celular. Nora olhou fixamente para ele. Você está tentando ser engraçado? Estou tentando não surtar. O rumor ajuda. Eles encontraram lanternas no armário de suprimentos, 4, para ser exato, todas funcionando por algum milagre. Nora acendeu uma das lâmpadas e iluminou a sala principal. Sombras dançavam nas paredes verdes recém-pintadas, criando formas estranhas. Parece um filme de terror, observou ela. Ou uma aventura. Você é otimista demais. Você é pessimista demais. Sou realista. Pessimista realista. Nora apontou a lanterna para o rosto dele. Cuidado, Montgomery. Eu tenho a fonte de luz. Eu tenho o poder aqui. Elias ergueu a sua própria lanterna. Agora estamos em pé de igualdade. Isso é uma ameaça? É uma negociação. Eles se sentaram no chão da sala de arte, de costas para a parede, com lanternas entre eles, criando um círculo de luz no meio da escuridão. A chuva batia contra as janelas como uma música insistente. O vento uivava lá fora, e aqui dentro o silêncio era quase palpável. Sabe o que poderíamos fazer? Disse Nora. O que? Teatro de sombras. Elias franziu a testa. Teatro de sombras? Sim, com as mãos na parede. Ela posicionou a lanterna e fez um desenho vago com os dedos. Olha, um cachorro. Elias inclinou a cabeça. Parece mais um camelo com problemas na coluna. É um cachorro artista. É um desastre artístico. Então faça melhor. Elias pegou sua lanterna e posicionou as mãos com extremo cuidado. O resultado foi uma forma que não se parecia com nada que fosse reconhecível. O que é isso? Perguntou Nora. Um coelho. Onde estão as orelhas? São ouvidos conceituais. Nora caiu na gargalhada. Orelhas conceituais não existem. Eles existem no meu coelho. Seu coelho parece uma batata deprimida. Elias tentou manter a compostura, mas o riso escapou, primeiro baixo, depois mais solto. Nora se juntou a eles, e por um instante os dois ficaram sentados rindo das sombras mal feitas enquanto a tempestade rugia lá fora. Quando as risadas cessaram, o silêncio que permaneceu foi diferente, mais suave, mais íntimo. Posso te contar uma coisa? Disse Elias em voz baixa. Depende do que seja. Nunca fiz isso antes. Teatro de sombras? Ficar preso numa tempestade com alguém. Ele fez uma pausa. Ficar preso em qualquer lugar com alguém. Na verdade, minha vida sempre foi muito controlada. Horários, reuniões, compromissos, tudo planejado com meses de antecedência. Nora o observava. A lanterna projetava sombras suaves em seu rosto, suavizando os ângulos e revelando algo mais vulnerável por baixo. Isso parece solitário, disse ela. É verdade. Ele não hesitou. É muito solitário. Mesmo rodeado de pessoas, mesmo em reuniões lotadas, mesmo em eventos com centenas de pessoas, sempre me senti sozinho, como se estivesse do lado de fora de uma janela olhando para uma festa da qual não fazia parte. O coração de Nora apertou. Dinheiro não ajuda? Elias riu, mas o som era triste.
Dinheiro complica as coisas. Você nunca sabe se as pessoas gostam de você ou o que você pode oferecer a elas. Depois de um tempo, você para de tentar descobrir. É mais fácil ficar sozinho do que arriscar. A chuva continuava a cair. O vento continuava a uivar. Mas por dentro algo havia mudado. Tenho medo de confiar, disse Nora de repente. Elias olhou para ela. Depois que meu pai foi embora, depois de ver minha mãe se destruir tentando manter tudo em pé sozinha, aprendi que as pessoas vão embora, sempre. Então é melhor não esperar que elas fiquem. Isso é muito triste. É a realidade. Não precisa ser assim. Nora virou o rosto para olhá-lo. Ele estava mais perto do que ela imaginava. Ou talvez ela tivesse se aproximado sem perceber. Como você sabe? Mas quero acreditar que algumas pessoas ficam. Não sei. As pessoas certas. As motinhas ficam. Acho que vale a pena. E se eles não ficarem? Pelo menos você tentou. Pelo menos você realmente viveu, em vez de apenas ficar olhando pela janela. O silêncio se prolongou. As lanternas criaram seu próprio mundo ao seu redor, um casulo de luz em meio à escuridão. Nora percebeu que estava prendendo a respiração. Elias. Sim. O que tem o Tony a ser? Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, ele ergueu a mão e tocou o rosto dela. Um toque leve, quase uma pergunta. Nora fechou os olhos. Quando os lábios dele encontraram os dela, foi como se a tempestade lá fora tivesse silenciado, como se o mundo inteiro tivesse parado para dar espaço àquele momento. O beijo foi suave a princípio, hesitante, duas pessoas com muito medo de se machucarem ou serem machucadas. Mas então foi como se todas as barreiras que eles haviam construído simplesmente desmoronassem. Nora sentiu lágrimas nos olhos e não sabia se eram de alegria, medo ou alívio. Talvez os três. Quando se separaram, permaneceram com as testas encostadas, respirando o mesmo ar. Isso foi... Sim, concordou ele. Provavelmente deveríamos... Mas nenhum dos dois se mexeu. E lá fora, como se o universo estivesse aprovando, a chuva começou a diminuir. A segunda-feira chegou com sol, céu limpo e dois adultos agindo como adolescentes que não sabem o que fazer depois do primeiro beijo. Nora chegou ao centro comunitário às 8 horas da manhã. Elias já estava lá, fingindo examinar uma planta no canto da sala como se fosse o objeto mais fascinante do universo. Olá, disse ela. Olá, respondeu ele sem desviar o olhar da planta. Aquela planta é de plástico. Eu sei. Há quanto tempo você está olhando para isso desde que entrou? São 3 segundos. 3 segundos muito intensos. Tessa percebeu em aproximadamente 12 minutos. O que aconteceu? Perguntou ela, aparecendo ao lado de Nora com a sutileza de um elefante numa loja de porcelana. Nada. Que tempo você é toda. Mentiroso, mentiroso. Vocês dois estão agindo de forma estranha. Não somos. Ele cumprimentou a planta de plástico quando chegou. A planta, Nora. Ele lhe deu bom dia. Talvez ele goste de plantas. É plástico. As plantas de plástico também merecem respeito. Tessa estreitou os olhos. Aconteceu alguma coisa na noite da tempestade. Não aconteceu nada. Você ficou presa aqui sozinha no escuro por horas. E daí? Nós trabalhamos. Funcionou, sim, no escuro com lanternas. Tessa cruzou os braços. Nora Sullivan, se você não me contar o que aconteceu, eu vou descobrir sozinha. E quando eu descobrir, vou ser muito mais dramática do que se você simplesmente me contasse agora. Nora abriu a boca para negar novamente, fechou-a, suspirou. Nós nos beijamos. O grito de Tessa provavelmente foi ouvido em 3 estados diferentes. Jade chegou ao centro comunitário às 10 horas, como já havia se tornado rotina nas últimas semanas. Você está sorrindo, disse ela, largando a bolsa na cadeira. Ela encontrou Elias na sala de reuniões sorrindo para a maquete do projeto, como se ela tivesse lhe contado uma piada. Eu não sou. Sim, você está ali sorrindo para a maquete, que é de papelão. Elias ajustou uma peça inexistente. Margot, disse Elias, com uma calma perigosa na voz. Cuidado com o que você está insinuando. Não estou insinuando nada.
Estou apenas observando os fatos. Ela deu um passo à frente. O Conselho quer uma auditoria completa do projeto. Se encontrarmos alguma irregularidade, qualquer conflito de interesses, o financiamento será cortado. Quando Margot saiu, Nora se deixou cair em uma cadeira. Ela consegue fazer isso? Perguntou ela. Ela pode tentar. Elias sentou-se ao lado dela. Mas o projeto está limpo, não há irregularidades. Não há conflito de interesses. Agora sim, nós nos beijamos, Elias. Se eles descobrirem. Não há nada de errado em duas pessoas se encontrarem durante um projeto. Para ela, sim, ela vai usar isso contra nós. Elias pegou na mão dela, um gesto pequeno, mas que dizia muito. Então enfrentaremos isso juntos. Nora olhou para ele. Junto, você e eu como uma equipe. Ele fez uma pausa. Como algo mais do que uma equipe, se você quiser. Será que isso é um pedido de namoro em meio a uma crise corporativa? Aparentemente é o único tipo de proposta que sei fazer. Apesar de tudo, a ameaça, o medo, a incerteza, Nora riu. Você é ridículo. Isso é um sim? É uma questão de, vamos sobreviver a isso primeiro e depois conversamos. Posso considerar isso como um provável sim? Você pode considerar isso como um cale a boca e me beije antes que eu mude de ideia. Elias não precisava ouvir isso 2 vezes. Tessa e Jade voltaram juntas 10 minutos depois. Eles claramente haviam planejado o momento. Encontraram Nora e Elias de mãos dadas, analisando documentos com a determinação de 2 advogados antes de um julgamento. Certo, disse Jade lentamente. O que aconteceu? Você está sendo muito sério para pessoas que acabaram de começar a namorar. Margot está tentando derrubar o projeto, resumiu Elias. E vocês estão de mãos dadas por quê? Porque nós também decidimos namorar, concluiu Nora. Tessa piscou, e depois piscou novamente. Espere aí, as 2 coisas ao mesmo tempo? Crise e encontros amorosos? Eficiência, disse Elias. Jade e Tessa trocaram olhares. Eu gosto deles juntos, decidiu Jade. Eles são malucos, mas funcionam, concordou Tessa. Quem ganhou a aposta? Perguntou Nora. Ninguém, você foi mais rápido do que esperávamos. Eles trabalharam até meia-noite, revisando cada documento, cada contrato, cada vírgula do projeto. Quando terminaram, tinham um dossiê completo para refutar qualquer acusação que Margot pudesse inventar. E eles tinham algo mais, cercotret, uma certeza que não existia antes. Pronto para amanhã? Perguntou Elias à porta do centro. Não, Nora sorriu, mas vou mesmo assim. É isso que eu mais admiro em você. Minha teimosia. Sua coragem. Ele a beijou mais suavemente desta vez, mas não menos significativo. E Nora percebeu que pela primeira vez em muito tempo não estava mais com medo. Não se trata de confiar, não se trata de se apaixonar, não se trata de amar. Amanhã seria uma batalha, mas pelo menos não seria sozinho. A auditoria durou 3 semanas. 3 semanas de análise de documentos, reuniões tensas e Margot Pierce vasculhando cada centavo do projeto como se fosse encontrar ouro escondido. Ela não encontrou nada. Nem uma vírgula fora do lugar, nem um centavo sem explicação, nem a sombra de irregularidade. O relatório final chegou numa terça-feira chuvosa e Elias o leu em voz alta para Nora, Jade e Tessa na sala de reuniões do centro comunitário. Projeto em total conformidade com as diretrizes corporativas e municipais, sem evidências de conflito de interesses. Recomendação: prosseguir conforme planejado. Tessa soltou um grito que provavelmente assustou os pássaros num raio de 3 quilômetros. Nós vencemos. Tecnicamente não fizemos nada de errado desde o início, observou Nora. Detalhes: uma vitória é uma vitória. Jade já estava mexendo no celular. Estou enviando o relatório a todos os membros do conselho, com uma cópia para Margot, em negrito. Isso é mesquinho, disse Elias. Isso é justiça poética, Jade sorriu. Palavras semelhantes. 2 semanas depois, Margot Pierce renunciou ao cargo no conselho.
Oficialmente, o objetivo era buscar novos desafios profissionais. Extraoficialmente, todos sabiam que ela havia perdido a guerra e preferia sair antes de ser forçada a sair. Nora soube da notícia por Jade, que apareceu no centro com champanhe sem álcool e um sorriso que não cabia em seu rosto. Ela se foi, anunciou Jade. Esvaziou a mesa ontem à noite, nem se despediu. Isso é uau! Acabou? O projeto está seguro, o financiamento está garantido, e vocês dois podem namorar em paz sem que ninguém tente transformar isso em um escândalo corporativo. Elias apareceu à porta, claramente já sabendo da notícia pela sua expressão de alívio. Então disse ele olhando para Nora, parece que sobrevivemos. Parece que sim. O que fazemos agora? Nora sorriu. Agora vamos construir. 6 meses depois, o centro comunitário de Greenwood nunca tinha estado tão bonito. As paredes verde esmeralda brilhavam sob o sol de setembro. A horta comunitária floresceu com tomates, girassóis e ervas aromáticas. A sala de informática tinha 20 computadores novos, todos ocupados por adolescentes aprendendo programação. E o mural na lateral do prédio, pintado pelas próprias crianças do bairro, mostrava mãos de todas as cores segurando o planeta. O festival de inauguração atraiu toda a vizinhança. Barracas de comida ocupavam a rua fechada ao trânsito. Música ao vivo tocada em um pequeno palco improvisado. Crianças corriam por toda parte e o cheiro do churrasco da Dona Marta se espalhava pelo ar. Tessa estava no centro de tudo, coordenando voluntários com a eficiência de um general. Mais guardanapos no stand 3. Quem pegou o microfone? Sofia, desça daí agora. Sofia, equilibrada numa cadeira para ter uma visão melhor do palco, mostrou a língua. Estou supervisionando. Você tem 8 anos de idade. 8 anos de muita experiência. Nora observava tudo de um canto, com o coração transbordando de emoção. Tinha funcionado, tudo tinha funcionado. O centro estava de pé, o bairro estava cheio de vida. E ela, pela primeira vez em anos, não estava brigando com ninguém, não estava correndo para apagar incêndios, não estava carregando o mundo nas costas sozinha. Foi uma sensação estranha, boa, mas estranha. Você está fazendo essa cara de novo, disse uma voz atrás dela. Nora se virou. Elias estava lá bonito, de calça jeans e camisa casual, muito diferente do homem de terno que ela conhecera em um restaurante pretensioso meses atrás. Que rosto, sem aprender, Mitzinga. A cara de alguém que não acredita que tenha dado certo. Porque eu ainda não consigo acreditar. Ela olhou em volta. Tudo isso parecia impossível, e agora está aqui. Real, funcionando. Elias pegou na mão dela. Se tornou isso possível. Nós conseguimos. Até que começou. Eu só apareci no meio e tentei não atrapalhar. Nora riu. Você atrapalhou bastante no começo. Eu sei, mas eu melhorei. Você melhorou um pouco. Só um pouquinho. Não quero inflar seu ego. Às 4 da tarde alguém desligou a música. Nora franziu a testa. Isso não estava na programação. O que está acontecendo? Perguntou ela a Tessa, que aparecera ao seu lado com uma expressão suspeitamente inocente. Nada, disse Tessa. Absolutamente nada. Olha, acho que alguém quer falar no palco. Nora se mirou. Elias subia os degraus do palco improvisado com um microfone na mão, e suas pernas tremiam visivelmente. Olá, disse Elias ao microfone. O som ecoou pela rua, e todas as conversas cessaram. Desculpe interromper, só preciso de 1 minuto. Nora sentiu o coração acelerar. O que ele está fazendo? Shh, disse Tessa. Observe. Em cena, Elias parecia estar passando por uma pequena crise existencial. Ele olhou para o papel que tinha na mão, depois para a multidão e, em seguida, para o papel novamente. Preparei um discurso, começou ele. Tinha frases bonitas, referências literárias, uma citação de Shakespeare que achei elegante. Ele amassou o papel e o jogou de lado. Mas esse não sou eu, e a pessoa com quem quero falar merece a verdade, não um roteiro ensaiado. Jade, em algum lugar na multidão, gritou: continue com isso, Elias. Risos dispersos. Elias respirou fundo.
Há 8 meses, entrei num restaurante pensando que ia a uma reunião de networking. Encontrei uma mulher na mesa errada que criticou a comida, riu das minhas tentativas de parecer impressionante e me fez derramar água no meu próprio colo. Mais risadas. Nora sentiu o rosto queimar. Naquela noite eu não sabia que ela ia mudar a minha vida. Eu não sabia que ela ia me fazer questionar tudo o que eu achava importante. Eu não sabia que ela ia me mostrar o que realmente significa se importar com algo, com alguém. Ele desceu do palco e começou a caminhar em direção a Nora. A multidão se abriu como o mar vermelho. Nora Sullivan, você é a pessoa mais teimosa, corajosa e irritantemente certa que eu já conheci. Infelizmente, repetiu ela com a voz embargada. Infelizmente, você sempre tem razão, e isso é muito inconveniente para o meu ego. Ele parou em frente a ela e então, para absoluto espanto de Nora, ajoelhou-se. O silêncio era total. Nem mesmo as crianças fizeram barulho, o que foi praticamente um milagre. Elias tirou uma pequena caixa do bolso. Suas mãos tremiam tanto que ele quase deixou cair. Não sou perfeito, disse ele. Cometo erros, me fecho. Às vezes ainda dou bom dia para plantas de plástico quando estou nervoso. É verdade, confirmou Jade de algum lugar. Eu vi. Mas com você, eu quero ser melhor. Todos os dias, pelo resto da minha vida. Ele abriu a caixa. Um anel simples e elegante brilhava no interior. Nora Sullivan, você quer casar comigo? Nora não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia fazer nada além de olhar para aquele homem absurdo, irritante e maravilhoso ajoelhado à sua frente com um anel e o coração exposto. Você está me pedindo em casamento, disse ela, no meio do festival, na frente de todo mundo. Eu sou. Isto é muito dramático. Eu sei, e é muito público. Eu sei. E se eu dissesse não? Então seria muito constrangedor, mas eu arriscaria. Nora sentiu as lágrimas vindo, não lágrimas de tristeza, lágrimas de algo tão grande que não cabia dentro dela. Você é ridículo, disse ela. Isso é um sim? É um. Ela respirou fundo. É um sim, seu tolo. A multidão irrompeu em aplausos. Elias levantou-se tão rápido que quase tropeçou. Nora pulou em seus braços, e o beijo que se seguiu fez com que a Sirta Marta tapasse os olhos de Sofia. Eu consigo ver. Eu tenho 8 anos, não sou um bebê. Você é um bebê. Tessa chorava tão alto que mal conseguia falar. Eu sempre soube que daria certo. Jade ao lado dela também estava enxugando os olhos. Pode apostar que eles levariam mais tempo. Mentira. Eu não sabia, mas estou feliz mesmo assim. Quando finalmente se separaram, Elias colocou o anel no dedo de Nora. Serviu perfeitamente, disse ele, aliviado. Você não sabia o tamanho? Jade descobriu, não me pergunte como. Eu tenho meus métodos, gritou Jade de longe, e um ótimo relacionamento com joalheiros. Sofia surgiu do nada puxando a barra da blusa de Nora. Eu vou ser a daminha de honra, né? Sofia, nós acabamos de ficar noivos, ainda nem marcamos a data. Mas eu vou ser a daminha de honra. Isso é uma pergunta ou uma exigência? É uma exigência, eu treino a arremessar flores. Sou muito boa nisso. Elias riu. Acho que você tem uma daminha de honra. Acho que não tenho escolha. Sofia sorriu, satisfeita. Ele olhou para o papel que tinha na mão, depois para a multidão e em seguida para o papel novamente. Preparei um discurso, começou ele. Tinha frases bonitas, referências literárias, uma citação de Shakespeare que achei elegante. Ele amassou o papel e o jogou de lado. Mas esse não sou eu, e a pessoa com quem quero falar merece a verdade, não um roteiro ensaiado. Jade, em algum lugar na multidão, gritou, continue com isso, Elias. Risos dispersos. Elias respirou fundo. Há 8 meses, entrei num restaurante pensando que ia a uma reunião de networking. Encontrei uma mulher na mesa errada que criticou a comida, riu das minhas tentativas de parecer impressionante e me fez derramar água no meu próprio colo. Mais risadas. Nora sentiu o rosto queimar. Naquela noite, eu não sabia que ela ia mudar a minha vida.
Eu não sabia que ela ia me fazer questionar tudo o que eu achava importante. Eu não sabia que ela ia me mostrar o que realmente significa se importar com algo, com alguém. Ele desceu do palco e começou a caminhar em direção a Nora. A multidão se abriu como o mar vermelho. Nora Sullivan, você é a pessoa mais teimosa, corajosa e irritantemente certa que eu já conheci. Infelizmente, repetiu ela com a voz embargada. Infelizmente, você sempre tem razão, e isso é muito inconveniente para o meu ego. O silêncio era total. Ele parou em frente a ela e então, para absoluto espanto de Nora, ajoelhou-se. Nem mesmo as crianças fizeram barulho, o que foi praticamente um milagre. Elias tirou uma pequena caixa do bolso, nem bolso. Suas mãos tremiam tanto que ele quase deixou cair. Não sou perfeito, disse ele. Cometo erros, me fecho. Às vezes ainda dou bom dia para plantas de plástico quando estou nervoso. É verdade, confirmou Jade de algum lugar. Eu vi. Mas com você, eu quero ser melhor, todos os dias, pelo resto da minha vida. Ele abriu a caixa. Um anel simples e elegante brilhava no interior. Nora Sullivan, você quer casar comigo? Nora não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia fazer nada além de olhar para aquele homem absurdo, irritante e maravilhoso ajoelhado à sua frente com um anel e o coração exposto. Você está me pedindo em casamento, disse ela, no meio do festival, na frente de todo mundo. Eu sou. Isto é muito dramático. Eu sei, e é muito público. Eu sei. E se eu dissesse não? Então seria muito constrangedor, mas eu arriscaria. Nora sentiu as lágrimas vindo, não lágrimas de tristeza, lágrimas de algo tão grande que não cabia dentro dela. Você é ridículo, disse ela. Isso é um sim? É um. Ela respirou fundo. É um sim, seu tolo. A multidão irrompeu em aplausos. Elias levantou-se tão rápido que quase tropeçou. Nora pulou em seus braços, e o beijo que se seguiu fez com que a Sirta Marta tapasse os olhos de Sofia. Eu consigo ver. Eu tenho 8 anos, não sou um bebê. Você é um bebê. Tessa chorava tão alto que mal conseguia falar. Eu sempre soube que daria certo. Jade ao lado dela também estava enxugando os olhos. Pode apostar que eles levariam mais tempo. Mentira, eu não sabia, mas estou feliz mesmo assim. Quando finalmente se separaram, Elias colocou o anel no dedo de Nora. Serviu perfeitamente, disse ele, aliviado. Você não sabia o tamanho? Jade descobriu, não me pergunte como. Eu tenho meus métodos, gritou Jade de longe, e um ótimo relacionamento com joalheiros. Sofia surgiu do nada, puxando a barra da blusa de Nora. Eu vou ser a daminha de honra, né? Sofia, nós acabamos de ficar noivos, ainda nem marcamos a data. Mas eu vou ser a daminha de honra. Isso é uma pergunta ou uma exigência? É uma exigência. Eu treino a arremessar flores. Sou muito boa nisso. Elias Rue. Acho que você tem uma daminha de honra. Acho que não tenho escolha. Sofia sorriu satisfeita. Os adultos são lentos, mas aprendem. O festival continuou noite adentro. Havia mais música, mais comida, mais risos. A senhorita Marta fez um bolo de noivado especial que milagrosamente não queimou. O marido dela jurou que era um sinal de boa sorte. E quando as estrelas começaram a aparecer no céu de Seattle, Nora e Elias estavam sentados nos degraus do centro comunitário, observando o bairro que haviam salvado juntos. Então, disse Elias, o que vem a seguir? Nora apoiou a cabeça no ombro dele. Agora vivemos. É isso. Ela sorriu. Junto. Elias beijou o topo da cabeça dela. E ali, sob as luzes do festival e as estrelas de Seattle, 2 substitutos que nunca deveriam ter se encontrado começaram o próximo capítulo de uma história que nenhum dos 2 esperava viver. Mas nenhum dos 2 trocaria isso por nada no mundo. O fim. Se você estivesse no lugar de Nora naquele primeiro jantar, teria ficado ou fugido? Deixe sua opinião nos comentários.
Numa escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima!